Bem-vindos a mais um São Lucas Pod, o podcast do Hospital São Lucas. E no capítulo de hoje, contamos com a presença do nosso convidado, Dr. Farias, que é ortopedista, especialista em cirurgia em quadril e traumatologia. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aí. Vamos lá, doutor. Por que o senhor escolheu essa especialidade? A medicina desde os 5, 6 anos de idade, eu acho, né? Então, é uma coisa que eu já queria desde criança. E no primeiro ano de medicina eu já tinha esse intuito de fazer ortopedia. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu já tinha apesar de não passar por outras especialidades, eu já tinha essa tendência de fazer ortopedia. Muito legal. Doutor José Luiz, dentro desses 20 anos que você tem aqui no nosso São Lucas, qual é o perfil que já foi traçado dos nossos clientes? O Hospital São Lucas é um hospital de referência aqui na região, né, na Baixada, no litoral. Há muitos anos já trabalha com trauma e ortopedia e é um hospital que bem conceituado na região, né? Principalmente na área que a gente atua, né? Tem várias especialidades e naquela que eu atuo mais, que é a cirurgia do quadril de membro inferior, né? A gente tem bastante pacientes idosos na região, né? E são pacientes que têm osteoporose, têm outras lesões, né, associadas e que acabam vindo passar pelo pronto-socorro e a gente acaba tendo que dar respaldo e retaguarda para eles, né? São cirurgias de fratura normalmente, né? Mas também tem os casos de desgaste, né, de alterações degenerativas que também surgem e a gente acaba também atuando nisso, né? Mas é um hospital muito bem conceituado nessa área de ortopedia e traumatologia e atende bem a população da região aqui. Doutor, num geral, qual seria o sinal de alerta para a pessoa procurar ajuda? O primeiro sinal de alerta é dor, né? Dor, incapacidade funcional, diminuição do arco de movimento, diminuição da capacidade de mobilização, né? De mexer a perna, a coxa, o quadril, vamos dizer assim, né? Aí tem que procurar um profissional habilitado e a partir daí fazer uma avaliação de tudo, né? Entre eles vamos fazer exames de imagem, né? Através do exame de imagem vai chegar um diagnóstico e o tratamento. Sendo que o último tratamento seria vamos dizer assim, a artroplastia. Mas antes disso tem várias outras medidas que podem ser tomadas, desde fisioterapia, uma medicação. Eu digo que a cirurgia sempre é o último cartucho. Mas tem momentos que às vezes não tem o que fazer, né? E acaba tendo que fazer uma artroplastia, ou seja, retirar aquela lesão, né? E substituir por uma prótese e que recupera muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, estabelece dignidade e a capacidade de caminhar, de se movimentar e, consequentemente, acaba com a dor. O objetivo principal é acabar a dor, né? Exato. E o restante vem junto. Doutor, quais são os tipos de trauma e como é que funciona o atendimento? O hospital aqui ele tem um atendimento de 24 horas, né? 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele é referência para vários convênios, né? Então tem um serviço de urgência com o médico sempre à disposição, né? Então, claro, o paciente ele acaba procurando diretamente o hospital, ou às vezes ele é encaminhado através de um outro hospital, um outro serviço, por ambulância, por pedir uma vaga, né? Seria no caso de internação, né? Como a cidade ela tem uma expectativa de vida bem considerável, tem bastante idosos que moram em Santos, a gente tem uma população de idosos muito grande na região. Então, muitas vezes não existe um trauma mecanismo de trauma, às vezes é uma queda da própria altura, né? Ou às vezes até nenhuma queda, devido ao grau de osteoporose que o paciente pode ter. Ele pode sofrer primeiro a fratura e depois ele vir a cair, né? Obviamente, quando isso acontece, ele se dirige ao pronto-socorro, o pronto-socorro vai dar o primeiro atendimento e aí, conforme for, ele vai encaminhar para o segmento que vai dar o tratamento para esse paciente, né? A gente segue o acompanhamento, agenda a cirurgia, feita a cirurgia o mais breve possível para restabelecer, né, a mobilidade desse paciente, né, e a volta às suas atividades cotidianas, né? Então, normalmente em idoso, o mecanismo de trauma ele é mais de baixo impacto.
Agora, o trauma de alto impacto pega pacientes mais jovens, normalmente, né? Exato. Motocicleta, acidentes de trabalho, né? E aí também esses pacientes também têm que ser atendidos, às vezes tem que fazer cirurgia, né? Mas muda o perfil da idade do paciente, né? Se trabalha ou não trabalha, a locomoção. Mas assim, a nível de cirurgia de quadril, normalmente são pacientes mais idosos, né? E não tem um mecanismo de trauma tão intenso assim. Normalmente esses pacientes com trauma de membro inferior, eles têm grande perda de mobilidade e dor, né? Então eles não esperam muito para se deslocar até um atendimento, seja no pronto-socorro próprio do hospital ou qualquer unidade de saúde mais próxima onde a pessoa mora, né? Alguns são trazidos pelo SAMU, alguns são trazidos pelo bombeiro, mas normalmente o paciente não demora muito a procurar o atendimento, né? Uma vez que procurou o atendimento e teve a acolhida aqui do hospital, o procedimento é feito no prazo mais breve possível, né? Até para restabelecer a sua saúde, né? Diminuir os riscos, né? Existem riscos também de esperar muito tempo, né? E tudo ser resolvido no prazo mais rápido possível. Falando de não caso traumático, né? Por exemplo, do processo degenerativo, né? As pessoas vivem mais hoje, têm mais atividade, né? Então a gente nota que essa área de cirurgia de quadril existe uma demanda de uma procura muito grande, né? Aumentou nos últimos anos uma procura muito grande. Houve desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, dos materiais, dos implantes, que são as próteses, né? Então já tem uma durabilidade muito maior. Existia um receio, um medo de indicar uma cirurgia para quem tem menos que 50 anos. Hoje isso não existe mais, né? Porque a pessoa hoje não tem mais como ela ficar com dor, né? Mesmo que tenha 30 anos, 40 anos. Então é uma coisa que é muito ruim conviver com a dor e ter que estar tomando remédio constantemente. Então houve um grande desenvolvimento da medicina nessa área, como todas as outras áreas, mas especificamente do que a gente está falando, né? Desenvolvimento de implantes, das próteses, né? Dos procedimentos, né? Veio a artroscopia, veio algumas situações de bloqueio de nervo periférico, algumas coisas que têm contribuído com as lesões dessa área, né? Então, assim, e as pessoas, cada vez elas se contentam menos de conviver com a dor, né? Ou ficar numa cadeira de rodas, né? Se tem o que fazer, vamos buscar um tratamento para isso, né? Para isso que serve, né? A medicina, né? Para desenvolver e trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Tem muita gente acima de 90 anos, né? Muitas pessoas acima de 90 anos. Eu mesmo, o meu paciente mais antigo tem 106 anos, é um ex-combatente. Como eu também já fiz prótese em pacientes com menos de 30 anos, porque não conseguia nem caminhar, né? Então, assim, é uma coisa, é um desenvolvimento da área que está dando qualidade de vida às pessoas, e não tem mais uma regra de ter mais que 50 ou menos que 50, ou determinado número, né? Algumas pessoas colocavam como limite para fazer a cirurgia. Não, acho que a cirurgia quem define é o próprio paciente, é ele que tem a dor, né? Não é a família, é ele mesmo que sente a dor, nem o cirurgião, né? Eu digo assim, nem o cirurgião que vai escolher o momento de fazer, é o próprio paciente que vai escolher o momento de resolver, né? De querer fazer a cirurgia e tentar ter uma qualidade de vida, caminhar, né? Com dignidade, sem dor, com boa mobilidade. Doutor, quais são os hábitos caseiros mesmo que a pessoa pode ter para evitar esse tipo de queda ou esse trauma? Em pacientes idosos, os hábitos que a gente tem que ter em casa é cuidar o piso escorregadio, evitar tapetes, né? Pacientes que acordam muito à noite, na madrugada, ter uma condição de ter acesso à luz, né? Porque às vezes eles acordam no escuro, tropeçam no calçado, tropeçam no tapete, né? Ou tem uma síncome, né? Fica tonto por uma hipertensão postural e acaba ficando tonto e consequentemente acaba caindo, né? Então basicamente são isso, né? Ter um bom acesso ao banheiro, ao sanitário, né? Os sanitários eles não são pensados quando a gente fica um pouco mais velho, eles são muito baixos, né? Tem que ter as barras de proteção no banheiro para tomar banho, que pode escorregar no próprio banheiro, né? São basicamente esses cuidados, né? Cuidado na rua, as calçadas que são irregulares, né? A pessoa, principalmente que usa óculos, acaba não vendo que tem um buraco, tropeça e cai, não só em casa, mas na rua também, né?
Então são esses cuidados básicos. E os pacientes mais jovens, aqueles que trafegam muito no trânsito, respeitar as leis de trânsito, né? Principalmente, né? E aqueles que trabalham, procurar ficar atento ao ambiente de trabalho, né? Que às vezes também pode causar um acidente aí, né? Doutor, qual o conselho que o senhor daria para quem convive com dor? Bom, para quem convive com dor no quadril, o conselho que eu dou, pela experiência que a gente tem, no dia a dia que a gente vê, sim, tratar sempre da forma conservadora, menos possível, menos cirúrgico. Quando a gente fala conservador, na parte médica é não cirurgia, né? Mas tem um tempo, né? Tem um limite para isso acontecer, né? Mesmo porque o remédio embalador ele também causa outros danos, né? Isso não acontecendo, esse paciente ele tem que começar a pensar na possibilidade de ter que fazer uma intervenção no quadril, né? A gente tem a artroscopia, que ainda está engatinhando, ainda não digo que seria um tratamento ainda que está trazendo bons resultados. Normalmente, no curto espaço de tempo, tem que fazer artroplastia, né? Mas assim, a experiência que a gente tem e o relato que o paciente fala é de arrependimento, né? É normal o paciente ter medo de operar, todo mundo teria medo de operar, né? A não ser o pessoal que faz plástica, é outra situação, né? Exato. Mas quem está realmente com uma doença, uma patologia, ele tem medo de operar, né? As mulheres são mais corajosas do que os homens, né? Mas enfim, de qualquer forma, o conselho que eu dou é não aguardar muito essa melhora. Tem um tempo para isso, tem um time para isso, mas é o próprio paciente que ele tem que definir isso, não é nem eu, nem o cirurgião ou outro colega. É ele que tem a dor, é ele que sabe o quanto ele tem que tomar de remédio no dia a dia, quantas noites de sono ele perde, a impossibilidade de caminhar desde a calçada, onde mora, na farmácia, no mercado, não conviver com a família por limitação de função. Então, assim, eu aconselho, como houve um avanço da medicina nessa área, eu aconselho ao paciente ele dar um tempo para ver se restabelece a sua mobilidade, a sua dor, né? Senão ele começar a pensar, né? Acender aquela luz verde e definir por resolver, porque é uma doença que tem como resolver. Exato. Se você não tem o que fazer, tudo bem, não tem o que fazer, segue a vida, né? Mas é uma doença que realmente a cirurgia resolve, né? E o relato que a gente ouve dos pacientes é um arrependimento por não ter feito isso antes. Há pouco tempo eu estava atendendo um paciente, está muito bem, graças a Deus. 10 anos ele sofreu com dor, né? Nossa. E aí eu perguntei para ele, pô, por que você não fez? Eu tinha medo. Aí ele falou justamente isso. Olha, me arrependo de não ter feito isso pelo menos 5 anos atrás, né? Então é um gasto com remédio, né? Você expõe fígado, você expõe o rim, né? O aparelho digestivo a outras doenças, né? Pelo uso crônico de remédio, uma coisa que você pode resolver. Exato. Então, doutor, para finalizar aqui a nossa conversa, num geral, como é que funciona o acolhimento da ortopedia? O acolhimento aqui no Hospital São Lucas ele é muito bom, parece até um clima meio familiar, né? Como a gente está há 20 anos, a gente conhece todo mundo, né? Então isso é bom, porque a gente acaba interagindo com todos os setores, né? Desde a recepção, né? Enfermagem e tudo mais, né? A gente tem uma boa retaguarda de UTI, né? Uma boa retaguarda das alas, no caso a enfermaria ou apartamento, né? A equipe de anestesia é uma equipe capacitada, né? Então a gente se sente seguro em operar aqui, né? Então assim, nosso tempo cirúrgico é 1 hora, não passa de 1 hora, então a média de internação é 2 dias de internação, o paciente já sai caminhando, então assim, não tem aquele trauma de sair numa ambulância, de ir para casa numa ambulância, de não estar caminhando ainda, a não ser exceto pacientes com lesões muito graves, né, com fraturas muito complexas, aí a gente espera um pouquinho para liberar a fisioterapia e a atividade física, né? Mas, no modo geral, um hospital que funciona muito bem, né? Funciona há muito tempo já dessa forma, tem uma expertise boa, né?
bem localizado, né? E tem uma carteira de convênios que ele presta serviço que engloba bastante, né, a necessidade dos pacientes aqui da região, né? Enfim, eu estou bem satisfeito com o que eu tenho aqui de suporte, né? E realmente é um hospital de referência nessa área há muitos anos, né? A gente espera que continue assim. Amém. Doutor, eu agradeço a sua presença aqui. Quiser fazer algum agradecimento específico? Agradecer a convite, né, a lembrança do meu nome, da nossa pessoa, né? E é sempre bom, né? Acho que o que mais vale na medicina não é o que se recebe, né? É a lembrança que as pessoas têm da gente, né? Então, Obrigado. agradeço a vocês, a quem me convidou para vir aqui conversar, né? E trazer um pouquinho daquilo que a gente faz aí no dia a dia. É isso, doutor. Muito obrigada. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilhe e deixe aí nos comentários as suas dúvidas. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.